Olá, muito bom dia para você que me assiste durante o dia, boa tarde para você que me assiste à tarde e boa noite para você que me assiste à noite, boa madrugada para você que me assiste madrugada. Eu estou trazendo uma palavra que será de muita importância para a sua vida, para o meu e para o seu crescimento espiritual. Uma palavra ao que diz respeito uma recompensa de um chamado. 40 camelos cheios de especiaria para esta pessoa que recebeu o chamado da parte de Deus. Fique comigo, não saia daí. Fique comigo até o final para você entender a palavra de Deus. Olha só o que diz em 1 Reis, livro de 1 Reis, capítulo de número 19 e o versículo de número 19. Partiu, pois, Elias dali, encontrou Eliseu, filho de Safate, que andava arando 12 juntas de boi, iam à sua frente, e ele estava com a 10ª. E chegando-se Elias a Eliseu, arremessou a sua capa sobre ele, e Eliseu, deixando os bois, correu atrás de Elias e disse-lhe: deixa-me, rogo-te, beijar o meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E Elias lhes respondeu: vai e torna, voltar, pois o que te fez eu. Versículo 21. E Eliseu voltou em seguida de Elias e tomou a junta de bois e os matou e cozinhou as carnes com os aparelhos dos bois e deu de comer ao povo. Então se levantou e seguiu a Elias, que era o seu servo. Observa que todo chamado, como a pessoa é chamada por Deus, ela tem que abandonar tudo, ela tem que deixar tudo para trás, por conta que ela está sendo chamada pelo próprio Deus. Não é bom nem que a pessoa ela cochile em dois pensamentos, não é bom. É bom que ela assume o seu chamado, que ela se envolva com o seu chamado, e que todo chamado tem uma recompensa. Mas quando uma pessoa também abandona os seus quefazeres, uma certa feita, o Senhor Jesus estava passando em determinado lugar e um jovem chegou para Jesus e disse: o que eu tenho de fazer para entrar no reino dos céus? Jesus, ele disse: tem guardado os mandamentos? Ele disse: tenho guardado. Jesus disse: vai e vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Naquele momento, aquele jovem rico baixa a cabeça e ele vai embora, porque ele não consegue se desfazer, se desprender do que era material. É necessário que a pessoa ela entenda o chamado de Deus na sua vida, mas todo chamado tem uma recompensa muito grande. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, e nós que deixamos barcos, deixamos terra, casa, o que nós iremos ganhar? Jesus disse: vocês que deixaram tudo isso para trás, vocês ganharão 100 vezes nessa vida e 100 vezes na vindoura. Observa que toda pessoa que ela deixa algo para trás de valor, Deus o recompensa. Deus não deve ninguém. Deus não deve ninguém. Ele o recompensa. Observa que quando Elias chama Eliseu para ser o seu sucessor, Elias ele chama Eliseu e Eliseu está em uma pequena empresa. Uma pequena empresa na sua época com 12 bois, uma junta de boi, equivalente a 2 bois, é uma junta,
Então ali era 12 juntas de boi, equivalente a 24 bois que estavam aradando a terra. Então Eliseu, ele não era um homem que não tinha o que fazer. Ele era um homem preparado, um homem de visão, um homem que ele estava trabalhando. Observa que quando ele é chamado, ele pega as suas 2 juntas, ou seja, uma junta de boi, ele chama todos os seus amigos e ele mata os bois com o instrumento que ele estava aradando a terra. De madeira, ele faz a lenha e pega o tacho ou a panela e coloca a carne e faz um grande cozido. E ele, em comemoração do seu chamado, ele chama os seus amigos e ele diz: Deus está nos chamando para uma grande obra. E ele beija os seus pais e acompanha o profeta Elias. Observa que nós sabemos o resultado da sua chamada. Agora, o profeta Elias, o espírito do profeta Elias, agora é transmitido para o profeta Eliseu, e ele recebe porção dobrada. Olha, em primeiro ponto, nós observamos que, olha como que a recompensa já vem. Ele entrega diante de Deus uma junta de bois, e logo ele recebe uma unção do Espírito Santo, a porção dobrada. Quando ele recebe a porção dobrada, isso já é uma recompensa daquilo que ele deixou para trás. Todo chamado, a pessoa tem que se esvaziar, ele tem que deixar para trás, ele não pode se apegar, porque a recompensa sempre virá com aqueles que é envolvido com o seu chamado, aqueles que reconhecem o seu chamado. Detalhes, continuamos nesta palavra. Observa que um homem chamado Naamã, ele é um grande capitão do exército da Síria, mas é um homem leproso, um homem com doenças ou lepras. Segundo as histórias, diz que Naamã, ele se enrolava aproximadamente com 200 metros de atadura por conta das suas chagas, das suas lepras, que ele escondia. Detalhes que quando uma mulher, uma jovem, ela é presa e levada para trabalhar na casa de Naamã, ela diz: tomara que o meu senhor Naamã estivesse com o profeta em Israel, porque ele seria curado. E nesse momento, esta jovem israelita, ela fala para a esposa de Naamã, a esposa de Naamã conta para o seu esposo, e Naamã, ele vai até o rei da Síria, e o rei da Síria, ele manda uma carta para o rei de Israel. Olha só, 2 Reis, capítulo número 5, o versículo de número 5. Então o rei da Síria lhes disse: vai, pois, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de roupa, equivalente a 72 quilos de ouro, 350 quilos de prata, e 10 vestes, 10 roupas festivas. O rei da Síria, junto com uma carta, ele manda para o rei de Israel. Só que o rei de Israel não resolveu o problema, não resolveu, porque não era para ele, era para o profeta Eliseu, que ele recebeu a porção dobrada do espírito de Elias. Observa que quando Naamã chega com os seus camelos cheios de especiaria, cheio de ouro, cheio de prata e vestes festivas, quando ele chega e diz para Eliseu: eu vim aqui para que o Senhor ore por mim, para que eu venha ser curado. Elias, o profeta Eliseu, ele diz: vá e se lava 7 vezes no Rio Jordão.
Uma vez que você se lavar 7 vezes no Rio Jordão, você será curado. Observa que quando ele obedece, vai e se lava 7 vezes. Quando ele volta, ele diz no versículo 15, olha só: então voltou o homem de Deus e ele toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele e diz: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceite um presente do teu servo. Que presente é esse? Que presente é esse? Esse presente aproximadamente é 70 quilos de ouro e 350 quilos de prata e 10 mudas de roupas festivas. Agora eu quero que você entenda que o profeta Eliseu, ele rejeita esse presente de 70 quilos de ouro, 72 quilos de ouro, 350 quilos de prata. Dá para mudar a vida de uma pessoa? É claro que dá para mudar a vida, mas ele tem visão que aquilo não era para ele. Esse presente era para aquela jovem israelita que ela evangelizou a esposa de Naamã, e que a esposa de Naamã contou para o seu esposo, e ela recebe esse presente. Então todo homem de visão, todo homem espiritual, ele sabe o que é para ele, o que não é para ele. Mas continuando, observa que no capítulo 8 de 2 Reis, livro de 2 Reis, o capítulo de número 8, o versículo de número 7, que diz assim: e depois Eliseu veio a Damasco, estando Ben-Hadad, o rei da Síria, doente, e anunciaram-lhe, dizendo: o homem de Deus veio até aqui. O homem de Deus veio até aqui. Então o rei disse a Azarel: toma um presente na tua mão e vai ao encontro do homem de Deus e pergunta por ele ao Senhor Jeová, dizendo: hei de sarar desta doença? O versículo 9: foi, pois, Azarel para encontrar-se com ele, tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo o que de bom havia em Damasco, 40 camelos carregados, e veio e pôs-se diante dele e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti, dizendo: sararei eu desta doença? Terceiro presente. Primeiro presente que ele recebe é a unção do Espírito Santo. O segundo presente que é dado para o profeta Eliseu: 72 quilos de ouro, 350 quilos de prata e 10 mudas de roupa festivas. Ele rejeita, mas por conta do que ele entregou, do que ele deixou para trás, ele rejeitou tudo e seguiu o seu chamado. É bom que nós entendemos o nosso propósito de vida, é bom que nós entendemos o nosso chamado, é bom que nós entendemos a nossa vocação, porque estamos aqui nessa terra. Porque estamos aqui nessa terra, é certo, para trazer valores na vida de outras pessoas, como nesse momento Deus, através desta pessoa, está trazendo valor para a tua vida. Mas não saia daí, fique comigo. Olha o que o rei da Síria, ele está doente e ele quer saber se ele iria ser curado daquela enfermidade, daquela doença. Então ele manda um dos seus servos, Azarel, até o profeta Eliseu, que está em Damasco. Observa que quando ele vai, ele leva 40 camelos carregados de toda a especiaria da Síria. Todo chamado, ele tem uma recompensa. Quando observa, que eu vou ler mais uma vez para você entender. O versículo 9: foi, pois, Azael para encontrar-se com ele, tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo o que de bom havia em Damasco,
40 camelos carregados, só para saber se o rei da Síria iria ser curado. E esse presente é certo que o profeta Eliseu, ele recebe, porque esse presente é para ele. Ele sabe que é algo que Deus está recompensando, porque lá atrás ele entregou uma junta de bois, e com as juntas de bois, ou seja, com os instrumentos de arado, que é de madeira, ele faz um grande fogo, ele coloca a panela em cima, ele corta toda a carne do gado, e ele chama os seus amigos e faz uma grande festa em comemoração do seu chamado. Não se preocupe, você tem um chamado, Deus é contigo. Tudo que você deixou para trás, o Senhor vai te recompensar. Fica aqui um forte abraço, pastor Erasmo, e até a próxima oportunidade.